Antes dos computadores, antes da internet, antes mesmo da eletricidade ser comum, o mundo já tinha um problema: dados demais e tempo de menos. E foi um homem que encontrou uma solução tão simples que mudou a história para sempre. Esse homem era Hermann Hollerith, e sua invenção deu origem ao que hoje conhecemos como a gigante IBM. No século XIX, governos começavam a enfrentar um novo desafio: organizar grandes quantidades de informação. O censo dos Estados Unidos de 1880 demorou quase uma década inteira para ser processado, e havia um medo real: o próximo censo, que poderia nem terminar antes mesmo do seguinte começar. Era preciso uma solução, e ela viria de um jovem engenheiro. A ideia de usar cartões perfurados não surgiu do nada. Ela começou muito antes, em algo totalmente inesperado: a indústria têxtil. No início do século XIX, um inventor francês chamado Joseph-Marie Jacquard criou uma máquina revolucionária, o tear de Jacquard. Antes disso, tecer padrões complexos em tecidos era um processo manual, lento e extremamente trabalhoso. Mas o tear de Jacquard mudou tudo. Mas o mais incrível não era o cartão, era a máquina que lia esses furos. O segredo estava em cartões rígidos, feitos de papel ou madeira, cheios de furos posicionados com precisão. Cada cartão representava uma linha do desenho do tecido. Quando o cartão passava pela máquina, agulhas tentavam atravessá-lo. Se havia um furo, a agulha passava e um fio era levantado. Se não havia furo, a agulha era bloqueada e o fio permanecia parado. Esse processo controlava exatamente quais fios subiam ou desciam, criando padrões complexos automaticamente. Sem saber, Jacquard havia criado um dos primeiros sistemas programáveis da história. Os cartões eram basicamente instruções: troque os cartões e você muda o padrão. Ou seja, o comportamento da máquina podia ser programado. Décadas depois, essa ideia chegaria às mãos do nosso engenheiro curioso. Hermann Hollerith percebeu algo brilhante: se cartões podem controlar máquinas, por que não poderiam representar informações? Inspirado nesses sistemas usados nos teares, Hollerith teve uma ideia simples e genial. Cada furo representaria um dado, como idade, sexo, estado civil. Na máquina de Hollerith, o cartão era colocado sobre uma série de pinos metálicos. Esses pinos desciam sobre o cartão. Se encontrasse o papel, paravam, mas se encontrasse um furo, atravessavam o cartão e encostavam em um reservatório com mercúrio, fechando um circuito elétrico. Por que isso era revolucionário? Esse simples contato elétrico registrava automaticamente a informação, ou seja, pela primeira vez na história, uma máquina estava lendo dados e processando informações sozinha. A máquina não apenas lia, ela também contava, organizava e classificava os dados. Resultados eram exibidos em mostradores mecânicos, quase que como um contador. Isso eliminava anos de trabalho manual. Hollerith adaptou o conceito dos cartões, mas com um objetivo diferente. Em vez de controlar fios, ele queria armazenar dados. A máquina de Hollerith usava eletricidade para detectar os furos. Era basicamente um dos primeiros sistemas de processamento de dados da história. E o resultado disso? O censo de 1890 foi processado em apenas 2 anos e meio. Com o sucesso, Hollerith percebeu que sua invenção não servia apenas para o governo.
Empresas também precisavam organizar dados, então ele fundou a Tabulating Machine Company. Máquinas de cartões perfurados começaram a ser usadas em bancos, ferrovias e grandes indústrias. Anos depois, sua empresa se uniu a outras, formando uma nova corporação. O nome era complicado: Computing Tabulating Recording Company. Mas em 1924, ela ganharia um nome muito mais simples e poderoso: IBM. E a IBM se tornaria uma das empresas mais importantes da história da tecnologia. Os cartões perfurados continuaram sendo usados por décadas. Até mesmo os primeiros computadores dependiam deles. Programas inteiros eram escritos um cartão por linha, e um erro significava refazer tudo. Hoje vivemos em um mundo dominado por dados, mas tudo começou com algo simples: um pedaço de papel e alguns furos, e a visão de um homem que transformou informação em poder. Dos tiares de Joseph-Marie Jacquard aos cartões de Hermann Hollerith, nascia uma ideia poderosa: informação pode ser representada, armazenada e processada. E esse conceito é a base de todos os computadores modernos. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E comenta aqui embaixo qual invenção mudou mais o mundo moderno. Nos vemos no próximo vídeo.